Pessoal, retornando aqui, então, depois dos tecidos secundários, nós temos os tecidos adultos ou permanentes, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Os meristemas, eles vão apresentar, então, uma intensa atividade mitótica e, por isso, eles vão possibilitar o crescimento do vegetal, tá? Depois, as células dos meristemas cessam as divisões celulares e vão se diferenciar, tá? Que é o momento que a gente vai ter a formação lá do floema e do xilema, dos vasos, tá? Da casca e tudo mais. Ó, formando os tecidos adultos da planta. Assim, cada um desses tecidos executa determinada função no organismo. Nessa fase, as células não se dividem. Então, depois de ter toda essa intensa divisão celular, essa formação dos tecidos, essa estruturação do tecido, o tecido ele vai parar de sofrer mitose, de se dividir e vai ter a sua função mais especificada, tá? Vai ter ali a sua função mais estruturada. Tecidos adultos, quem são? São de revestimento, de preenchimento, de condução e de sustentação. Então, esses tecidos que vão cessar esse intenso processo mitótico vão ter essas funções de revestimento, preenchimento e sustentação. Então, aqui a gente começa a ver essa diferenciação dos tecidos adultos. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem o tecido de revestimento, tá? Que é chamado de tegumentário, tá? Então, ele é constituído por células vivas. Por que por células vivas? Porque a gente vai ver depois que tem algumas estruturas que elas são formadas por células mortas, tá? Por exemplo, aqui, ou mortas, tá? Então, dependendo de onde esse tecido de revestimento está, ele vai ter células vivas. Desculpa, gente. Desculpa. A gente vai ter células vivas que vão sofrer mitoses, tá? E vão conseguir se regenerar. E a gente vai ter células mortas que não vão mais sofrer mitoses e não vão conseguir se regenerar. Então, se tiver algum problema nelas, elas vão ficar com esse problema, tá? A gente vai ver mais adiante. Bom, o que acontece então aqui? Eles têm a função de proteger a planta, tá? Contra a variação de temperatura e a perda de água, tá? Perda excessiva, ok? Porque a transpiração a planta faz e é normal, ok? Eles também vão ajudar na proteção mecânica de alguns órgãos vegetais. E eles vão impedir toda a invasão de agentes patogênicos, tá? Esses tecidos de revestimento, eles são formados pela epiderme e pelo súber, tá? Então, eles vão ser esta camada aqui, ó, que a gente viu, que forma nas plantas, né? Que é essa camadinha mais externa da planta. E o súber é o caule, tá? A casca do caule. Bom, a epiderme, então, aqui. Então, durante o crescimento primário da planta, quando a raiz e o caule e as folhas são formados, há uma diferenciação da protoderme que possibilita a formação desse tecido de revestimento, tá? Que protegem os órgãos das estruturas, tanto internas quanto externas, tá? Que é a epiderme, tá? Então, aquela protoderme que a gente viu lá nos tecidos embrionários, ela vai se transformar na epiderme, ok? Quando ela chega no tecido secundário. É isso que tá falando aqui pra gente, tá? E aí, esse tecido também é encontrado nas flores, frutos e sementes. A epiderme, ela vai estar em todas as estruturas da planta, tá? Porque é o que faz a proteção externa. Seria a nossa epiderme, nossa pele, tá? É a mesma coisa. Bom, página 8.
Então, aqui para nós tá falando que essas células, as células que constituem a epiderme, então elas são vivas, tá? Elas conseguem fazer mitose, são achatadas. E a maioria são aclorofiladas, sem clorofila, ok? Elas vão se dispor, tá? De uma forma uniestratificada, que agora a gente vai ver o que isso significa, tá? Ela vai ter um extrato só, uma sequenciazinha só de células, vamos dizer assim, tá? Ou seja, aí diz aqui, ó, forma uma única camada nos órgãos. Além disso, encontram-se fortemente unidas, protegendo as plantas, tá? Aí que diz que, porém, a epiderme pode se multiplicar como um tecido das raízes das orquídeas, chamado de velame, que absorve água e umidade do ar, tá? Então, esse tecido, ele pode sofrer algumas divisões, tá? E em determinadas plantas, ele, além da função de proteção, ele vai ter a função de absorção de água, como, por exemplo, a raiz das orquídeas. É isso que tá falando aqui nesse texto para vocês, tá? Aí também aqui para nós tá dizendo que mais externamente, em contato com esse tecido epitelial, com esse epitélio, com esse epiderme, a planta tem uma cutícula, tá? Que é formada por cutina, que é uma estrutura que vai criar proteção. Quando a gente pega uma folhinha e a gente quebra ela, a gente escuta um claque e que parece que tem uma camadinha de resina, né, mais transparentezinha. Seria essa cutícula, essa cutina fazendo essa proteção, tá? Então, o que a cutícula vai fazer? Ela vai evitar a perda excessiva de água, ok? E ela vai impedir a penetração de micro-organismos. Então, aqui, ó, tem pra nós um desenho de uma folha. Então, a gente tem cutícula embaixo, cutícula em cima, ok? Epiderme. Olha que é epiderme. Uma única camada uniestratificada de células achatadas. Epiderme aqui em cima, epiderme aqui embaixo, tá? Formando toda a estrutura de proteção da célula. Aqui no meio, a gente tem as células que vão formar o mesófilo, tá? Aí a gente vai ter aqui tecido de preenchimento, parênquima, tecido vascular, toda a estrutura da folha que a gente já viu no corte anterior. Agora aqui a gente tá vendo a cutícula que vai fazer essa proteção, essa segunda camada de proteção na folha, tá? E a epiderme que vai fazer a proteção de toda a planta, tá? Como se fosse a nossa pele, ok? Aqui embaixo tá falando pra nós que em virtude desse contato com o ambiente, a epiderme, ela dos órgãos vegetais, ela pode sofrer alguma diferenciação e formar algumas estruturas anexas que podem auxiliar na planta, na proteção da planta, na fixação, na proteção e em várias coisas, tá? Então, aqui o que tem pra nós? A gente tem os tricomas. O que são os tricomas, tá? Eles são... Olha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês a imagem. Eles são esses pelinhos que algumas plantas vão possuir, tá? Que vão ter principalmente nessa parte do caulezinho, né? Desse caule primário. E em algumas folhas também... Em algumas folhas também a gente tem. Então, o que eles são? Eles são expansões, tá? De filamentos. Eles podem ser tanto uni quanto pluricelulares, tá? Eles podem ter uma ou várias células. Eles formam a partir da epiderme, como a gente já viu. E eles vão ajudar em várias coisas, tá? Eles vão
ajudar na transpiração da folha da planta, quando necessário, ok? Ele vai auxiliar na absorção, tá? Na diminuição da absorção dos raios solares. Então, planta que tem contato muito direto com os raios solares, esses pelinhos, esses tricomas, eles vão ajudar nessa proteção, tá? Eles podem ajudar na dispersão das sementes, tá? O dente de leão, aqueles pelinhos que a gente assopra, são os tricomas que vão ajudar a semente a voar, né? A ser dispersa pelo ar, no caso, tá? Algumas folhas, elas conseguem ser urticantes, então ela tem a função de proteção também dessa planta, tá? Então, ela ajuda a evitar o excesso de transpiração, ela ajuda a evitar o excesso de luminosidade, ela ajuda na dispersão das sementes e ela pode ajudar na proteção também, tá? Contra predadores. Então, o tricoma é o máximo dos máximos. Depois nós temos o acúlio, que eu aposto com vocês que vocês não sabiam que isto era um acúlio, porque todo mundo acha que isto é um espinho, mas não é, é um acúlio. Por quê? Ele, como a gente sabe, ele tem função de proteção da planta, óbvio, tá? A gente vai pegar uma rosa, a gente enfia o dedo aí no acúlio e já desiste rapidão. O que acontece? Ele é formado, tá? Então, por epiderme, tá? Por tecido pluricelular, então são vários, tá? E ele vai ajudar na proteção da planta, como eu falei. Eles são resistentes, pontiagudos, eles têm forma de espinho e tudo mais. Por que eles são acúlios e não são espinhos? Porque eles são mortos, tá? Eles são formados de células mortas, eles não possuem tecido vascular, tá? Então, e outra coisa, eles são destacáveis facilmente, ok? Ele vai também ajudar na proteção e ajudam na diminuição da perda de água, tá? Mas eles são formados por células mortas da planta, tá? E ele é formado pela epiderme, tá? Então, eles ficam ali na proteção. Como a rosa, ela não tem um tronco grosso, né? Uma casca, ela precisa ter uma outra proteção, que aí é o acúlio. Depois nós temos as papilas, tá? Que são saliências, olha aqui, ó, as papilas. Elas são saliências cônicas, ela tem esses côncavozinhos aqui, né? Ela tem uma aparência veludada. Ela vai estar onde? Nas flores, tá? Nas pétalas das flores. Essas papilas, elas vão ajudar na polinização, tá? Elas vão manter ali o grão de pólen e vão fazer com que os animais, quando cheguem ali perto, eles fiquem presinhos pro pólen ficar tocando no corpo e depois ser disperso pelo ambiente, tá? E isso aqui também é feito de epiderme, as papilas das flores. Depois a gente vai lá para a página 9. Eu vou parar o vídeo e já retorno para explicar a vocês os estômatos.